Ó, então nós vamos ver aqui a diferença dos hidrácidos e oxiácidos, tá? Lembrando que ambos são substâncias ácidas, né? Então, quando eu falo de hidrácidos, vamos por assim, ó. Hidrácidos. Então, o que eu tenho na estrutura? Bom, eu tenho compostos que eles são ácidos, só que se eu falo de hidrácidos, eles são formados basicamente por hidrogênios, tá? O hidrogênio tá na composição dele e eu tenho um outro elemento formador deste ácido, tá? Mas quando eu falo de hidrácidos, eu vou olhar na estrutura, eu só vou encontrar hidrogênios, né? Então, como que eu dou o nome para esse ácido? Lembrando que sempre quando eu falo de um hidrácido, de um ácido, o nome inicial tem que ser ácido, né? Eu sempre vou pôr a palavra ácido na frente deste nome. Eu vou olhar qual é o elemento que está acompanhando este ácido aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho o cloro. Esse daqui é o cloro. Então, tá aqui que vem do cloro. Para os hidráxidos, o sufixo do nome sempre vai ser hídrico. Sempre hídrico. Então, eu tenho um ácido, cloro, que vem do cloro aqui, olha. E aí eu vou colocar no final, no sufixo dele, eu vou colocar a palavrinha hídrico. Então, isso daqui é um ácido clorídrico. Agora, olha esse outro elemento aqui, ó. Eu tenho o flúor. Por que eu sei que é um hidrácido? Eu tenho hidrogênio e um outro elemento na sua composição. Então, o sufixo do nome vai ser hídrico. Olha, eu tenho o hidrogênio e um outro elemento acompanhando. Então, como que vai ficar este nome? Lembrando que para ácido eu sempre vou colocar a palavrinha ácido na frente do nome. Então, eu tenho aqui ácido. Qual é este elemento aqui? Esse elemento aqui é o flúor. Então, ácido, flúor. Olha, eu vou colocar o elemento que está formando este ácido na frente. E a terminação eu vou colocar sempre hídrico, tá? Para hidrácido vai ser sempre assim. Olha esse outro exemplo. Este elemento que eu tenho aqui, ó, ele é o bromo. Esse aqui é o bromo. Então, como que vai ficar este nome? Tenho que colocar a palavrinha ácido na frente. Aí ele é o bromo, né? Olha lá. E aí a terminação dele vai ser hídrico. Hídrico, tá vendo? Então sempre dessa forma, palavrinha ácido, quem é o elemento que está formando este ácido com a terminação hídrico. Olha o último elemento, nós temos o iodo. Então, eu vou colocar a palavrinha ácido na frente, vou anotar aqui em cima, ó. Ácido, sempre vou colocar ácido na frente. Este daqui não é o iodo, então, io. Aí, qual é a terminação dele? Hídrico, iodídrico. Tá vendo? Então, para hidrácido, basicamente é isso, tá bom? Eu vou olhar a estrutura que eu tenho, eu vou olhar a molécula que eu tenho, e aí eu vou observar a presença de o hidrogênio com algum outro elemento que está acompanhando ele. Então, eu sei que ele é um hidrácido. O nome a palavrinha ácido na frente, sempre. O elemento que está formando este ácido, eu dou o prefixo, né? O prefixo do nome vai ser o elemento que está formando este ácido, acompanhado do sufixo hídrico, sempre. Tá bom? Então, isso daqui é um hidrácido. Agora, quando eu falo de um oxiácido, eu tenho esta situação aqui. Ó, oxiácidos. Eu tenho esta situação aqui. Olha, oxi, essa palavrinha aqui, oxi, ela lembra para nós o oxigênio. Bom, então eu tenho a presença do oxigênio aqui.
Tem a presença do oxigênio aqui nessa estrutura. Então, vê, quando eu falo de oxiácidos, eu vou olhar se eu tenho oxigênio. Vou separar um pouquinho aqui para ficar mais fácil, olha. A gente tem aqui H2, a gente tem aqui o enxofre e temos aqui o oxigênio. Vamos pôr ele com a outra cor, ó. O oxigênio. Tá aqui. Este caso aqui, ó, nós temos o H, tá indicando, né, para nós um ácido. Nós temos o nitrogênio e nós temos o oxigênio. Então, como eu tenho um oxigênio na estrutura, eu tenho um oxiácido. Olha, esse último caso aqui também é a mesma coisa, olha, eu tenho o H, aí eu tenho o fósforo aqui, e eu tenho o oxigênio aqui, olha. Então, olhei na estrutura, tenho oxigênio? Eu tenho oxiácido. Olhei para a estrutura, não tenho oxigênio? Então, eu tenho um hidrácido. Essa é a diferença básica. Hidrácido não tem oxigênio na sua estrutura. Oxiácidos têm oxigênio na sua estrutura. Aí a mesma situação, né? Para colocar o nome. Como nós estamos falando de ácido, nós vamos colocar a palavrinha ácido na frente. Nós temos a palavrinha ácido na frente. Aí eu vou olhar o elemento, né? O central, nesse caso aqui, que está formando o ácido. Ó, tem esses três aqui, que está formando o ácido. Com base nele, eu coloco o nome. Lembra que o enxofre, ele vem do latim sulfur, né? Então, eu não coloco enxofre, eu coloco seu nome do latim sulfur. E aí, como fica a terminação desse daqui? Se nós estamos falando de oxiácidos, o final dele vai ficar ico, tá? O sufixo dele vai ser ico. Então, nós temos a palavrinha ácido, aí nós vamos colocar o elemento que está formando, né? Igual nesse caso aqui, o prefixo dele é o elemento que está formando. Então, vai ser ácido, perdão, errei aqui. Ácido sulfur, que vem derivada do latim, tá? Ico. Então, esse daqui, olha, é o ácido sulfúrico, tá bom? Então, esse ico aqui, ele tá indicando que é um oxiácido, tá? É o sufixo que a gente usa para oxiácido. Esse daqui, o segundo exemplo, ó, é o nitrogênio. Então, como que fica esse nome, ó? Nós vamos colocar a palavrinha ácido na frente, ácido. Aí o nitrogênio, né? E aí como vai ficar? Vamos por aqui esse. Olha lá. Como que fica o sufixo dele? Ico. Tá vendo? Esse é o ácido nítrico. Esse aqui é o ácido nítrico. E o último exemplo. Nós temos aqui, ó, a palavrinha ácido na frente. Ácido na frente. Aí nós temos o fósforo, né? Fósforo, ó. Fósforo. Aí, como nós estamos falando de um oxiácido, nós temos que colocar o sufixo ico. Então, esse daqui é o ácido fosfórico, tá? Então, basicamente, essa é a diferença, ó. Hidrácido, olhei a estrutura, eu não tenho oxigênio na sua composição. Aí eu vou colocar a palavrinha ácido na frente para todos. Vou olhar o elemento formador como prefixo e é acompanhado do hídrico no final, tá? Para todos os hidrácidos. Agora, oxiácidos, eu vou observar a presença de oxigênio na molécula. E aí é a mesma situação. Tem o oxigênio, já sei que ele já sei que ele é um oxiácido. Então, eu tenho
a palavrinha ácido no início. A palavrinha ácido, aí a mesma coisa, eu vou olhar o elemento, né, que tá acompanhando para colocar o nome dele no prefixo, e aí acompanhado do sufixo ico, tá? Ácido sulfúrico, ácido nítrico e ácido fosfórico, tá bom? Então, basicamente é essa daqui, né, a explicação, a diferença que tem entre eles dois. Espero ter conseguido tirar sua dúvida, tá?